Estamos de volta aqui com Identidade Brasil, com a nossa convidada, consultora, sexóloga Yara Nardi, que está um espetáculo. Você que está acompanhando no bloco anterior, não é isso, Yara? Sim. Tivemos muitas dicas e agora nós vamos continuar o nosso papo. E essa entrevista não é importante só para as mulheres, mas também para os homens, viu? Fique ligado que você vai gostar muito, porque a Yara tem muita coisa para contar. Inclusive, ela vai falar da sua especialidade maior, que é o popoarismo. Pior, na prática. Mas é claro que ela não vai praticar aqui, viu? Gente, olha só. Yara, as indianas, as tailandesas que sabem tudo sobre popoarismo, a Yara fez o curso fora e está aqui com dicas muito boas. E é um assunto muito interessante. Então, se tiver alguma dúvida, manda qualquer pergunta aqui pra gente, que na medida do possível estaremos respondendo. Yara, vamos continuar com essa bate-papo que tá tão gostoso, né? Uma coisa tão legal de estar conversando, que é a respeito de sexo, que o Brasil realmente esconde, tampa muito. Então a Yara, ela consegue colocar isso para fora com muita naturalidade. Hoje, os adolescentes, como eles estão com essa fase, assim, com o descobrimento do sexo? Olha só, eu vou dar de exemplo meu filho. Eu tenho um filho de 14 anos, está fazendo 15 anos agora em março. O meu filho, ele com 7 anos, ele chegou e disse: mamãe, eu gostaria de saber a diferença da vulva e da vagina. Eu olhei para ele e falei assim: tá, filho, mamãe vai te explicar. Eu não corri para não dar resposta para ele. Depois que eu terminei de explicar para ele, literalmente, da forma que eu ensino, bem certa, né, porque eu sou direta e objetiva, eu falei assim: filho, por que você está me perguntando? Sabe o que é, mamãe? Porque a professora errou. Tá? Porque ele foi em off, chamou a professora e perguntou, e a resposta foi errada. Bom, então é o seguinte, meu filho tem 14 anos de idade. A cabeça dele hoje, ele dá banho em qualquer homem de 20. Mas por quê? Porque eu não tenho problema de explicar ao meu filho. Se meu filho fala: mamãe, o ponto G da mulher existe? Mamãe, como é que é os grandes lábios, os pequenos lábios, dá tesão? Como é que é o beijo? Esses dias mesmo ele perguntou para mim: mamãe, como é que é o beijo? Me ensina, me explica. Ele é virgem. Inclusive, eu converso tanto com meu filho, eu falei assim: filho, é o seguinte, quando você perder a virgindade, você fala para a mamãe. Porque mamãe não vai deixar você ficar fazendo sexo dentro de carro. Como acontece, adolescente ficar transando é um perigo, no parque da cidade, né, nos asfaltos, nas pistas. Por quê? Porque o pai e a mãe, a cultura do sexo é tão pequena na cabeça que prefere perder um filho num sequestro, certo, matar um filho, que falar assim: filho, é o seguinte, você vai transar, que é normal, porque ninguém me dá cegonha, ninguém, que a gente está em casa, tá? Você faz o ato sexual. Eu falei: filho, quando você for perder a virgindade, você vai falar com a mamãe. Ele fala: por quê? Isso ele sabe desde os 10 anos, viu? Que coisa boa. Porque eu vou fazer um quarto maravilhoso para ele. Vou colocar espelho no teto, cama redonda, vou fazer um motel, ele vai transar dentro da minha casa. Entendeu? Por quê? Porque é normal. Certo? Eu prefiro estar com meu filho, cuidando do meu filho e conversar sobre doença venérea, sobre camisinha, o que é bom, o que é ruim para a mulher, o que faz, o que não faz, o que não dá prazer. Então, o seguinte, converse com seu filho sem maldade, explique. Porque se você não explicar, você pode ter certeza que a rua vai explicar e você vai chorar. Não vale a pena. É como Deus fale: chore agora para não chorar mais tarde. Então explique, para não ter problema. Yara, com esse tempo hoje, tudo muito moderno, todo mundo tendo acesso a tudo, hoje o ciclo menstrual da mulher vem, né, com uma certa antecedência, né? Antigamente não era assim. Tudo bem que eu sou bem nova, né? Então eu também veio cedo. Então, você acha que por essa causa que as adolescentes está fazendo mais sexo? Olha, é o seguinte, quando a mulher está menstruando hoje bem mais cedo, ela menstrua, vem o libido, os hormônios, ela fica mais excitada, aquela coisa toda. Mas não é só literalmente por isso, é falta de educação, assim, a falta de cultura em sexo. Por quê? Se mamãe conversasse com a filha, você pode ter certeza que ela não iria engravidar. E ela ia saber como lidar com essa situação. Como lidar com o sexo, como saber tratar um homem, como saber distinguir o que é um homem sacana, o que é um homem legal, o que é um homem gentleman, o que é aquele vagabundo, sabe? Se ele fala: vamos fazer, peraí, eu não vou fazer, porque mamãe me explicou, você está pensando que você vai fazer um 7-1 comigo? De jeito nenhum. Mamãe falou o que é certo e você está errado. Vai dar um fora no cara. Claro. Então é o seguinte, o que acontece? A mãe prefere colocar, né, isso aqui nela e não falar com a filha, e nem o pai também, devido aos preconceitos. Mas os preconceitos fazem ela ficar bloqueada e o sentimento da culpa termina atrapalhando. Aí vem as mulheres grávidas, doença venérea, HIV, justamente porque o pai e a mãe
não tem coragem de conversar com os filhos, que eu acho isso um absurdo. Yara, pelo que eu percebo, assim, você é uma consultora completa, né? A faixa etária hoje que você está atendendo no seu consultório? De 18, porque menor não entra. Na verdade, eu trabalho com adolescentes, mas com autorização do pai e da mãe por escrito. Né? Nesse país você tem que ter cuidado. Então é o seguinte, escrito, tá, autorizado, ou se não, o pai e a mãe levar. Por quê? Porque é o seguinte, ele fala assim, como a gente não tem coragem de conversar, explique para os nossos filhos, certo? Principalmente aquele filho único. O filho único é muito problemático, né? Que a mãe sufoca demais a criança, certo? Sufoca, e a criança fica lá sem proteção, termina fazendo coisa errada, tá certo? Então, para essa olhar, eu gostaria que você ensinasse, eu gostaria que você explicasse, porque eu não consigo. Então, acontece muito. Então, é o seguinte, no meu consultório é de 18, a última mulher que fez o meu curso, tá certo? Foi de 74 anos. Nossa, e queria... Olha, meu amor, muita sinceridade, eu tenho 41, não tenho vergonha de falar a minha idade. E tá muito bem, Ana. Seria uma tá cirurgia, isso que é mais interessante. Não tem cirurgia aqui, não tem silicone, não tem nada. Então é o seguinte, as mulheres hoje que têm 40, têm corpo e rosto de 30. Uma mulher de 70 tem corpo e rosto de 50. Hoje as pessoas estão na era da saúde, da salada. Você está entendendo? Não existe droga, não existe bebida demais. Quem fuma demais e quem bebe demais está fora da moda. Claro. Então hoje as mulheres estão se cuidando. Então não significa que ela tem 70 anos ou 75, ela parou de ser mulher. Pelo contrário, meu amor. O libido tá à flor da pele, tá mais experiente, pode ter certeza que ela vai também colocar qualquer um da mesma idade, ou mais novo, na mão, viu? Porque normalmente as mulheres mais velhas gostam de homens mais novos. E Ari, você não pode dar todas as dicas não, porque senão, quando você voltar, né, todo mundo vai estar sabendo. Vamos voltar agora para um assunto bem bacana. O pompoarismo, você acha hoje que influencia na saúde da mulher? Não, influencia não, eu acho não, porque sempre eu falo e ensino para minhas pacientes que a pessoa tem que ser muito segura. Eu falo assim, eu não acho, eu tenho certeza. O pompoarismo, primeiro é o seguinte, é uma cultura que deveria ter aqui no nosso país, porque lá na Índia, na Tailândia, é uma cultura. Lá é obrigado passar de mãe para filha, certo? É saúde, porque o pompoarismo ajuda no libido. O que é libido? Ter desejo. Por exemplo, aquela mulher que não goza. Porque é o seguinte, primeira coisa, gozar uma coisa, prazer é outro. O prazer não significa gozar. E tem muitas mulheres que confundem, inclusive homens, tá certo? Então é o seguinte, tem mulheres que não sentem o orgasmo. Quando ela faz o pompoarismo, que trabalha a musculatura da vagina, que são alguns anéis, o que acontece? Ela consegue sentir orgasmo e orgasmos múltiplos. O que é orgasmo múltiplos? Ela goza um atrás do outro. Um exemplo, a duração do orgasmo é de 8 a 10 segundos. Então, vou falar assim, 8 segundos. Então, com o pompoarismo, ela consegue gozar 8 com 8, 16. E 16 com 8, aí vai. Então, aquelas mulheres que têm problema de sentir orgasmo, vai ajudar. Evita de fazer o períneo, tá? Porque é uma cirurgia muito dolorosa, machuca muita mulher e não vale a pena, tá certo? Para o parto, é muito bom. Para as mulheres grávidas, para ter o bebezinho, para expulsão é maravilhosa, ou seja, só coisa boa para a mulher. E para o homem, você nem imagina o que ela faz com o pênis do homem, com a vagina. Yara, dá para jogar bola e até fumar, é verdade? Dá para jogar bola, bolinhas de ping-pong, bolinhas de ferro, dá para fumar, tá certo? Dá para fazer muitas coisas. Mas o interessante não é fumar e jogar a bolinha, não. Porque quando você vai para um motel, ou para um hotel, ou para sua residência, fazer amor com o seu marido, tá certo? Com o seu namorado, enfim, com a pessoa que você ama, você não vai jogar a bolinha com a vagina, né? Ficar no ping-pong, futebol, não existe. O gostoso é o seguinte, o que ela proporciona para o seu homem amado. Que ela consegue, um exemplo, reviginar com a vagina. O que é reviginar? Um exemplo, ela não é mais virgem, mas ela consegue simular uma virgem. Ela trava o primeiro anel, tá certo? O que acontece? O homem vai fazer a penetração e ela fecha. Aí ela teve 10 filhos, sabe? E fala pra ele que é virgem, olha só. Homem, a mulher é terrível, né? Então, essa é uma das coisas. Um exemplo, reviginar, ordenhar. Ela consegue fazer, chupitar. O que é chupitar? Quando o neném tá chupando a chupeta, ele faz assim, ó. Né? Então ela consegue fazer isso com a vagina, fazer isso aqui. Porque o normal das mulheres, Laura, é fazer isso aqui. Quando tá transando com o homem, ela faz só com o terceiro anel. Ela só dá uma apertadinha assim, certo? Né? Só faz isso aqui. Né? Então é o seguinte, o pompoarismo não. O que ele faz? Ele tem várias coisas, como, vamos falar tudo, ordenhar, chupitar, estrangular, travar, torcer e reviginar o pênis do homem. Isso tudo uma pompoarista real.
porque eu sou professora e também sou pompoarista. Então, Yara, que coisa bacana, viu, essa entrevista. Eu gostei muito. Dá um telefone para contato, o endereço. Olha só, eu sou de Brasília, Distrito Federal, tá certo? Meu telefone é 61 92120028. 92120028. Agora fique bem claro para vocês que estão em casa, amei falar com vocês. Hoje nós falamos muito de relacionamento e mulher. Mas na próxima, se eu tiver oportunidade, Claro, vamos falar a sobre os sua, homens e vamos também ensinar para os homens, porque eles são muito falhos, infelizmente, tá? Um beijo para todos vocês. A casa da Yara, ela sabe que já está em casa, então, muito obrigada por terem assistido esse blog tão maravilhoso. Yara, obrigada, sucesso e até mais com Identidade Brasil.